Eu queria convidar, então, Marcelo de Afonseca. Está conosco, Marcelo de Afonseca? Por gentileza. Seja bem-vindo, Marcelo. Seja bem-vindo. O Marcelo é diretor-presidente da SP-MAR e será um moderador e painelista também neste painel. Seja bem-vindo, alegria tê-lo conosco, viu? Vamos convidar também aqui os colegas de palco do Marcelo, convidar o Hugo Araújo Santos, por gentileza. Hugo Araújo Santos. Se puder tirar o áudio, então, isso, obrigado. Hugo Araújo Santos, comandante Hugo do Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, comandante, seja bem-vindo. Fique à vontade, não, fique à vontade, fique à vontade. Convidar também para que venha ao palco Nájila Cardoso. Nájila Cardoso, por gentileza. Obrigado, Nájila. A Nájila é gerente de desenvolvimento de negócios do grupo EPR. Seja também bem-vinda, Nájila, no nosso palco. Convidar agora para que venha ao palco Stênio Pires Benevides. Stênio Pires, por gentileza. O Stênio é coordenador-geral de gestão operacional da Polícia Rodoviária Federal e dará também o privilégio de estar com a gente nesse palco. Convidar também para que venha ao palco Adroaldo Catão. Por gentileza, Adroaldo Catão, queira também vir ao palco. O Adroaldo é secretário nacional de trânsito do Ministério dos Transportes. Pronto, o Stênio está se equipando ali com os auriculares e já vai integrar também esse palco. Enquanto isso, fiquem à vontade, senhores. Queiram se acomodar, por gentileza. É uma alegria tê-los nesse palco. Esse é o segundo bloco, o segundo painel previsto para esse dia de trabalhos aqui no palco 4, o tema Safety and Security, as várias soluções para a segurança nas rodovias. Então, o senhor moderador, para a condução dos trabalhos, fique à vontade, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença, em nome da BCR, agradeço a presença de todos aqui, dos participantes e todos presentes aqui. É uma grande oportunidade, a BCR promovendo esse congresso, a gente sabe que é uma história de concessão que está em sempre contínua evolução. Há 30 anos atrás, grandes brasileiros criaram, concepcionaram aí o modelo de concessão pro brasileiro, e com isso nós temos aí uma história de 28 anos de concessão, mostra aqui o modelagem desses brasileiros que criaram, impulsionaram o país, deu certo. E nosso objetivo hoje aqui é conversar um pouco de alguns temas importantes para a gente continuar essa marcha que temos aí no segmento de infraestrutura. Então, o nosso momento aqui é a gente explorar um pouco um tema muito importante, é um tema de segurança viária, segurança das pessoas que atuam nas concessões, nas rodovias, como o policiamento que faz o seu trabalho, os colaboradores que estão atuando nos serviços e que são necessários contratualmente para serem feitos. E esse olhar a gente tem que ter também, que é um respeito por esses profissionais que estão atuando. Então, os usuários têm que entender o comportamento pela carga de responsabilidade que ele tem com aquela energia cinética que ele transita na rodovia, né? E essa energia cinética elevada, próxima às pessoas que estão atuando, geram acidentes e fatalidades. Então, a gente quer conversar um pouco sobre esse tema. Eu acho que nós estamos com pessoas aqui extremamente conhecedoras do assunto, que podem nos esclarecer, podem engrandecer esse tema que é importante para a BCR e para todos nós. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Eu queria iniciar o debate aqui, iniciando aqui com o Adroaldo Catão, da Senatran, e secretário nacional de trânsito. Nós temos um combinado aqui de 8
8 minutos para a resposta, com 2 de considerações finais. E são basicamente 2 questões que a gente quer colocar em pauta. Bom, secretário, eu queria iniciar aqui com as perguntas. O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, a PENATRANS, trabalha com ações voltadas à segurança viária. Quais seriam as mais importantes na visão do secretário? Bom dia. Queria antes agradecer o convite de participar desse painel, desse evento. É um evento fundamental e o fato de a segurança viária ser um dos temas a serem tratados aqui demonstra que o evento está preocupado com essa questão tão importante e que, infelizmente, né, ainda, e eu posso falar isso não só no Brasil, mas no mundo todo, né, é um grave problema de saúde pública, na verdade, né? E eu acho que quanto mais as pessoas tomam consciência da importância desse tema e da gravidade do que a gente está discutindo, tanto melhor, né? E o fato desse evento, então, estar preocupado com isso é um passo nessa direção. Então, queria saudar e parabenizar. No que diz respeito ao PENATRANS, eu acho muito importante, a pergunta foi logo no ponto fundamental. Eu queria dizer que, basicamente, o PENATRANS é um conjunto de boas práticas. Para explicar para as pessoas que não são versadas no tema, o Plano Nacional, ele foi construído a muitas mãos, né? São muitas mãos. Especialistas, os órgãos de trânsito que lidam no dia a dia com os problemas reais. Você sabe que o Sistema Nacional de Trânsito brasileiro é complexo. Ele tem a cadeia federal, estadual, municipal. Dentro de cada realidade local há efeitos e especificidades que precisam ser tratados. E todo mundo trabalhou na confecção desse plano que é revisado sempre que possível, né? Foi revisado agora recentemente. Eu digo para explicar muito claramente para as pessoas que ele é isso, um conjunto de boas práticas reconhecidas por especialistas do mundo todo e pelas pessoas que lidam com o trânsito. Pode haver uma ou outra controvérsia sobre um ponto ali? Pode, claro, sempre, né? Mas basicamente aquilo ali já representa o estado da arte, né? A vanguarda daquilo que funciona na prevenção do sinistro fatal de trânsito, que é o grande objetivo de toda e qualquer autoridade de trânsito. Pois bem, então, o que é que temos no PENATRANS? Nós temos 6 pilares. Se eu pudesse elencar os principais, eu poderia até cair aqui num problema com a área de trânsito, porque uma grande premissa do plano é dizer que os 6 pilares eles têm importância igual, tá? Mas eu vou fazer então aqui como uma opinião pessoal. Eu acredito muito que a vanguarda da discussão do trânsito está nos conceitos de visão zero e sistemas seguros, que levam em conta uma interpretação um pouco diferente do senso comum, ou de como o senso comum trata o problema do sinistro de trânsito, especialmente do sinistro fatal. E o senso comum tende a tratar o sinistro de trânsito ainda hoje como um problema de responsabilidade individual. Ele pode ser também, né, no caso concreto, muitas vezes ele é um problema de responsabilidade individual quando o cidadão toma atitudes imprudentes ou por imperícia, ou enfim, ele pratica algum ato que pode levar a um sinistro. Isso acontece e isso pode acontecer. Mas o que é que o conceito de visão zero e sistemas seguros faz? Ele toma isso como uma premissa para lidar com o sinistro. É óbvio que o ser humano vai errar. Não há nenhuma discussão sobre isso. E a psicologia explica, as pesquisas científicas explicam, nós temos um aspecto irracional no comportamento. E eu não vou entrar aqui no detalhe da psicologia comportamental ou da economia comportamental, mas as pesquisas demonstram que temos vieses, que fazemos escolhas muitas vezes moldadas pela necessidade daquele momento e que somos direcionados por uma arquitetura de escolha. Isso acontece no marketing, isso acontece na vida e isso acontece no trânsito. Então, para exemplificar isso de uma forma muito clara e simples, se uma infraestrutura está construída para que o cidadão corra, ou seja, ande a velocidades altas, ele vai andar, mesmo que a regra, a norma naquele local, seja de que ele ande a uma velocidade baixa. Quem estuda direito, eu sou da área de direito, aprende logo no primeiro ano a diferença entre o mundo do ser e o mundo do dever.
o mundo da norma e o mundo da realidade. O mundo da norma é diferente do mundo da realidade. Ele não é igual. Eles não se comunicam muitas vezes, tá? E essa comunicação é sempre muito difícil. Por quê? Porque o comportamento humano é um comportamento muitas vezes irracional, egoísta. Então, quando você está no trânsito, você está submetido a esses vieses. Então, se a infraestrutura não leva isso em conta e trata isso como premissa do comportamento, não tem jeito, amigo. A gente vai continuar ouvindo as mesmas notícias, com a mesma conversa de que, olha, falta educação no trânsito, falta educação. Não há educação no trânsito suficiente para mudar o comportamento irracional das pessoas, se isso não vem acompanhado de uma série de ações ligadas à infraestrutura. Isso é fundamental. Então, a pergunta foi, o que é que eu acho que tem de mais importante no Penatrans, e eu diria que são as ações voltadas para a infraestrutura. E eu acho que é esse debate que precisa ser posto hoje no Brasil, especialmente no ano que nós estamos agora, que é um ano de eleições municipais. E aí tem um dado interessante que a gente vai divulgar em breve, um relatório sobre as cidades e o sinistro de trânsito no Brasil. A gente tem uma relação paretiana no que diz respeito ao sinistro fatal de trânsito no Brasil. 80% dos sinistros estão nas cidades e não nas rodovias federais. Isso é um dado importante. A rodovia federal ela concentra menos de 20% das mortes no trânsito no Brasil. As outras estão concentradas nas cidades ou em rodovias estaduais. E mesmo no âmbito das rodovias federais, quando você faz o mapa de calor, onde é que estão as mortes? Nas áreas urbanas. Então, o que é que qual é o recado que esse dado passa, né? A gente precisa rediscutir o trânsito nas nossas cidades e começar a tratar o trânsito como o ambiente complexo que ele é e que envolve várias ações que muitas vezes não estão concentradas na autoridade de trânsito. E aí eu faço, claro, eu sempre faço o meia-culpa, que a autoridade de trânsito ela tem responsabilidade, e a gente tem que dizer que tem mesmo, e tem, mas muitas vezes não está ao nosso alcance mudar comportamentos complexos que têm, inclusive, causas socioeconômicas complexas. Então vamos para o caso da motocicleta. Meu tempo você está controlando, né, mediador? Se você não controlar, eu vou ficar falando aqui porque eu sou professor, então não paro não. Você me pare, senão eu não paro de falar. Se você pegar, por exemplo, o sinistro fatal em algumas cidades médias brasileiras que estão fora da curva da média nacional, você vai perceber uma característica semelhante nessas cidades. Elas são cidades que cresceram rápido nos últimos anos, certo? Cresceram muito rapidamente, ou seja, então a população aumentou e a população ao redor também aumentou e usa o transporte para ir para essa cidade, que ela mora no interior, próximo dessa cidade, vai lá 20, 15 quilômetros, ela está usando motocicleta hoje, né? Você já está vendo esses dados aparecerem em alguns estados, com o número de motocicletas superando o número de automóveis e com a diferença também muito grande entre proprietários de motocicleta que não têm CNH. Isso é um dado importante também. E você vai perceber que nessas cidades esse dado é muito relevante porque é uma característica socioeconômica. Cresceu muito e a infraestrutura não acompanhou. E infraestrutura aqui eu estou incluindo o transporte coletivo. Tá? Então, você não tem um transporte coletivo de qualidade, o cidadão, assim que ele pode, ele obtém um transporte individual, que é, do ponto de vista individual, veja, egoístico e irracional, o melhor transporte para ele. Concorda comigo? E eu estou falando do ponto de vista individual, egoístico, porque é assim que a gente age. E não tem nenhum problema com isso. Agora, a gente tem que lidar com isso. Então, se não criar nenhum incentivo para que esse cidadão abandone o transporte mais vulnerável e recorra a um transporte menos vulnerável, não vai adiantar nenhuma campanha educativa que diga para ele, olhe, cuidado, não use a moto em alta velocidade, ele vai estar atrasado, ele tem que chegar no serviço, e assim vai acontecer. Isso não isenta, é sempre importante dizer isso, para que eu não seja mal interpretado. Eu não estou dizendo que devemos isentar o indivíduo de culpa quando for o caso, não é isso. É distinguir as abordagens. Uma coisa é a abordagem criminológica, da justiça, individual. Isso é uma coisa que é importante também, fundamental, porque a impunidade também gera comportamentos, estimula comportamentos imprudentes. Mas do ponto de vista da gestão de trânsito, a gente não pode ficar só focado nisso, senão a gente não vai resolver nunca. É a mesma coisa na área de segurança pública. Se você não dá um passo para trás e estudar coisa um pouco mais abstrata sobre causa de criminalidade, você vai ficar discutindo direito penal ou política pública como se fosse questão de moralidade. Não é assim que funciona. No trânsito também é a mesma coisa. Então
Então acho que a gente tem que mudar um pouco essa visão. Essa visão já é reconhecida por muitos especialistas na área do trânsito, tá? E na área da mobilidade também, né? Não só do trânsito, mas da mobilidade. E essa mensagem ela precisa começar a se espalhar um pouco mais. Ela já está nos documentos oficiais, ela já está institucionalizada em muitas leis e documentos oficiais, mas mesmo no âmbito das instituições ela ainda precisa ganhar, ela precisa se espalhar, né? Ela precisa alcançar outras áreas, outros entes públicos, para que a gente tenha de fato, comece a ter uma mudança comportamental real, né? Então, alguns pontos são consensos. Velocidade é um fator de risco fundamental. Então, por que a gente não senta e discute isso? Tem que discutir. Ah, mas é impopular. Impopular para quem? É impopular para quem? Se a gente começar a comunicar esse assunto de uma forma mais inteligente e racional, será que é tão impopular assim? Não sei. Isso tem que ser discutido. Mas o que a gente não pode é deixar de fazer, como eu digo, doutora Maria Alice, botar esse bode na sala. Tem que botar esse bode na sala e vamos ver como as pessoas reagem a esse assunto. E a gente começar a dizer, por exemplo, e alguma coisa que a gente está fazendo lá na Senatran, investindo muito nas nossas estatísticas, estamos tentando aprimorar as estatísticas para poder mostrar às pessoas e elas saber, por exemplo, que moram numa cidade violenta pelo trânsito, que é uma cidade que mata muito e ela possa começar a cobrar os seus políticos e aos candidatos a prefeito que vão agora, assim, qual é o seu plano para diminuir a mortalidade no trânsito na nossa cidade? Porque eu não vi até agora nas campanhas eleitorais esse tema aparecer, e ele tem que aparecer. A gente tem que cobrar e perguntar, e aí, prefeito, qual é a sua proposta para reduzir a morte no trânsito? Lembrando que nenhuma morte é aceitável, né? Porque são todas evitáveis, pô. Então, assim, se uma morte aconteceu, tem que se perguntar por quê. Quem causou? Ah, foi o sujeito sozinho, o indivíduo que quis fazer aquilo. Bom, e se ali tivesse um moderador de velocidade, a gente teria evitado aquela morte? E se a velocidade naquela via fosse um pouco menor, será que a gente teria evitado essa morte? Então, são informações que muitas vezes as pessoas não têm. Se elas tivessem, talvez a gente pudesse ter uma discussão melhor. Acho que no meu tempo agora foi, né? Pois não. Obrigado, secretário. Muito obrigado. Foi muito esclarecedor. Eu tenho mais uma pergunta. Como os setores público e privado podem atuar em parceria para a redução dos sinistros e fatalidades em rodovias brasileiras? Então, acho que no âmbito das rodovias, muita coisa já vem sendo feita e tem muito conhecimento acumulado, né? Tanto pelo setor público quanto pelo setor privado. Eu acho que o momento hoje tem esse que eu falei, que é um pouco de entender e dar devida importância ao tema, tá? Não tratar como, inclusive tem também a segurança viária. Primeiro é segurança viária e o resto. Isso é um ponto importante também, dar a devida prioridade. Mas tem algumas questões que já são discutidas e podem ser aprimoradas. Eu falei da questão da gestão da velocidade, acho que é um ponto fundamental, e da gestão dessas áreas urbanas das rodovias, que é onde está o sinistro fatal. Acho que isso é determinante, né? É pegar os órgãos federais e estaduais e sentar assim, onde são os pontos críticos, a gente já sabe onde são, e o que fazer para reduzir a sinistralidade ali. E as medidas já são conhecidas, então não tem muito o que fazer, é agir. Do ponto de vista da fiscalização, por exemplo, é um desafio muito grande para a fiscalização, porque ela não tem braço para fazer uma fiscalização ostensiva, uniforme, né, por toda a via. Isso não faz sentido, nem que você estabeleça uma vigilância estilo Big Brother, com câmeras e tal, nem assim é possível. Então, a infraestrutura é fundamental. Acho que tem que, de novo, insisto, tem que trabalhar a infraestrutura, os pontos já são conhecidos, e público e privado já vem fazendo isso, mas eu acho que a gente devia acelerar um pouco esse assunto. E é para isso que no âmbito da Secretaria a gente está começando a trabalhar o plano nacional, o Penatrans, com um viés de um plano de conformidade, para estabelecer a ideia de que o plano está previsto em lei, está previsto em resolução CONTRAN, e a sua não obediência tem que trazer alguma consequência. Então essa é a ideia também que a gente está tentando contribuir. Muito obrigado, secretário. Excelente. E esses temas são sempre debatidos na BCR, na Associação das Concessionárias. E a concessionária, esse tema é muito impulsionado pelo nosso presidente Marco Aurélio, e estamos sempre abertos aí a recebê-lo, todas as sugestões, todos os encaminhamentos. Eu queria a próxima
pergunta aqui, queria me dirigir ao comandante Hugo Santos, da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, e eu vou iniciar aqui na visão da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, quais as principais alavancas para a melhoria da segurança viária no país? Quais os principais programas existentes nessa linha em São Paulo? Por favor, Camila. Obrigado, presidente Marcelo Fonseca. E na pessoa do senhor também cumprimento a senhora Nájila Cardoso, da EPR. E eu aproveito para cumprimentar todos os amigos das concessionárias de rodovias que estão aqui presentes. Eu, na verdade, estou maravilhado. É a primeira vez que a Polícia Militar de São Paulo é convidada para esse evento, policiamento rodoviário. E nós não imaginávamos, eu pelo menos não imaginava, que tivesse uma dimensão tão grande dessa. E um fator que é muito bacana, a gente não consegue andar no corredor direto, sempre encontra um amigo desses anos que nós temos de policiamento rodoviário lá em São Paulo. Então é uma satisfação muito grande e cumprimento o presidente Marco Aurélio Barcelos e a todos da BCR por proporcionar esse que eu creio seja o maior evento rodoviário da América Latina. Ao doutor Adroaldo Catão, secretário nacional de trânsito, parabenizando pelo trabalho que tem feito, agradecendo pela cordialidade da chefe de gabinete, Ana Beatriz, que nos recebeu ontem tão bem com o Fábio lá. E nós tratamos uma série de assuntos que nem estavam combinados, de integração entre o sistema de trânsito rodoviário de São Paulo e a Senatran aqui. Muitíssimo obrigado. É uma honra estar ao lado do senhor aqui nesse evento. Ao Estênio Pires, da Polícia Rodoviária Federal, nossos co-irmãos da Polícia Rodoviária Federal, e na sua pessoa também cumprimento o diretor-geral Antônio, que nos recebeu na sede nacional da Polícia Rodoviária Federal, fazer uma visita de cordialidade, vindo aqui a Brasília, né? Não poderia deixar de passar por lá, então agradeço bastante. Por ser professor também, doutor Adroaldo, eu trouxe aqui escrito, porque se deixar, eu também vou ficar falando um bom tempo. E respondendo a pergunta mais especificamente, na visão da Polícia Rodoviária de São Paulo, quais são as alavancas para as melhorias? Primeiro, a gente precisa contextualizar como atua o policiamento rodoviário e quais são as nossas competências e atribuições. Isso daí está mensurado, o senhor veio da área do direito, eu também, está na Constituição Federal. E as polícias rodoviárias, elas têm uma dupla atribuição, as polícias rodoviárias estaduais, né, militares estaduais. A primeira está no artigo, ambas estão no artigo 144, que determina qual que é o sistema de segurança pública. No artigo 5º diz a atribuição da polícia militar, polícia ostensiva, ou seja, aquela identificada com o fardamento, e de preservação da ordem pública, ou seja, a gente previne criminalidade. A segunda atribuição está no parágrafo 10º, que é o da segurança viária também. E nessa segurança viária nós atuamos dentro daquele tripé de engenharia, educação e fiscalização. Embora possa não parecer, mas a gente também contribui com a área de engenharia quando conversamos com as concessionárias de rodovias, e o Estado de São Paulo é o precursor desse programa de concessão de rodovias. Então, a gente já tem um relacionamento de mais de 30 anos entre o policiamento rodoviário, a Polícia Militar Rodoviária e as concessionárias. E nós temos concessões que elas estão acho que ainda em vigor desde 1998, quando começou isso daí. Por isso que acaba estimulando uma amizade, uma consideração. Respondendo especificamente em relação às alavancas, para a gente não se alongar muito, eu coloquei aqui por uma ordem de prioridade, e eu entendo que a primeira alavanca é a integração entre a polícia e as concessionárias. Esse daí é o principal, e por isso nós agradecemos muito a presença da Polícia Militar nesse evento. Porque nós conseguimos passar essas ideias para as concessionárias, e hoje eu estava conversando agora há pouco com o secretário Rafael Benini, de Parcerias e Investimentos de São Paulo, e o secretário ele chama o policiamento rodoviário para determinar como é que vai ser a modelagem do edital de concessão, coisa que não acontecia anteriormente. E por que isso é importante? Porque o policial rodoviário ele está lá na ponta da linha. Enquanto nós estamos aqui sentados nessa cadeira, nesse ambiente confortável, tem um policial militar rodoviário
ou um policial rodoviário federal que está atuando numa rodovia. E ele sabe qual é o problema. E se ele puder passar esse problema, nós sabemos, né, porque nós também patrulhamos lá em rodovias, e se nós pudermos retransmitir isso para a concessionária de rodovias e dizer qual que é a nossa necessidade, isso facilita bastante. Se nós pudermos passar isso para as secretarias que vão fazer as modelagens de concessão de rodovias, nós vamos conseguir proporcionar para a concessionária todos os ativos, os recursos que devem ser colocados para ter a melhor concessão. E essa integração ela tem que ser em todos os níveis. Então, eu preciso conversar com o diretor da concessionária, eu preciso ter um policial rodoviário no CCO, no Centro de Controle Operacional e de Monitoramento de cada rodovia, e quando há alguma ocorrência, um sinistro, né, um acidente de trânsito, a inspeção rodoviária, ou seja, o colaborador daquela concessionária, ele tem que estar completamente integrado com o policial rodoviário. Um tem os meios, o outro tem a competência. E às vezes, quando a gente fala isso, parece muito óbvio, mas não é o que acontece. Logo que eu cheguei, eu tenho 32 anos de polícia militar e 12 de policiamento rodoviário. E a primeira semana em que eu fui atuar, eu tive uma discussão entre um funcionário de uma concessionária que estava numa inspeção, que preventivamente fez a conificação de uma rodovia. E aí chegou lá um sargento e ele falou: você não tem competência para fazer isso, como se precisasse de alguém para determinar uma conificação preventiva para poder evitar aquele tipo de acidente. Aí eu cheguei lá, eu era capitão na época, né? Cheguei por lá, a gente orientou o sargento, depois fez uma reunião da importância que se tem a integração entre nós, policiais rodoviários, e os colaboradores que estão lá na rodovia, e que o bom senso deve prevalecer, né? Existe um princípio da administração pública, que é o princípio da razoabilidade. Então a gente não pode engessar muito as ações que são feitas em rodovias. A segunda alavanca, o secretário Eduardo já mencionou, é o Visão Zero, todos nós conhecemos, que é o de rodovias que perdoam e de que nenhuma morte é aceitável. Nós tivemos um capitão da Polícia Militar de São Paulo, que foi à Suécia, fazer o curso de Visão Zero, aonde nasceu, né? A Suécia é o berço disso daí. E é o país no mundo que tem menos ocorrências, menos mortes em rodovias. E um aspecto que é bastante interessante, lá as pessoas têm educação, todos os cidadãos têm educação para o trânsito desde os 4 anos de idade, no ensino fundamental. Ou seja, essa questão educacional que o secretário Aduraldo colocou, ela já é internalizada. Ou seja, ele não precisa aprender. Porque hoje, o que acontece? Todo mundo, o motorista fala lá para a criança que está lá no assento, né? Coloque o cinto, senão o guarda vai lhe prender, ou senão ele vai multar. Ele não tem consciência de que o cinto é para proteger ele. Ele só faz isso porque se um policial tiver, ele vai prender ou vai autuar. E a gente ainda fica ruim para a criança, né? A gente é o ruim, né? Vai lhe prender, vai lhe fazer alguma coisa, como se isso daí fosse ruim. E nós estamos, inclusive eu estou padronizando isso dentro da Polícia Militar de São Paulo, porque nós temos vários programas de educação infantil, um deles chama Rodovia Mirim, em que nós trazemos crianças até o quartel, e aí elas têm dicas de trânsito, mas isso é um dia só, às vezes uma manhã, um período muito pequeno. E nesses outros países, né, na Suécia, isso daí já é uma cultura, né? A obediência do trânsito é uma cultura, enquanto aqui a gente só faz isso quando é coagido, quando tem um radar, quando tem um policial ali fiscalizando o que está acontecendo. O terceiro que eu queria colocar seria a segurança pública aliada à segurança viária. Então, voltando lá na Constituição Federal, que nós colocamos a nossa dupla atribuição. Aliás, eu estava vendo aqui o tema, ele fala em safety and security. Safety, security, para nós é segurança, ambos, né? Salvo o melhor juízo aí para quem é mais fluente. Os dois são segurança. Só que no inglês, o primeiro é a segurança sob o ponto de vista do acidente e o segundo sob o ponto de vista da segurança pública. Então, a organização ela foi muito inteligente quando colocou esse tema, porque ele abrange os dois aspectos. E às vezes, quando a gente discute concessionária de
concessão de rodovias, a visão é só voltada para a segurança viária. E voltando de novo, até aproveito, foi muito legal o secretário falar antes, que eu peguei uma série de insights aqui. Ele fala muito bem que os sinistros eles são concentrados nas áreas metropolitanas, onde tem concentração de comunidades. E também o crime, ou seja, há uma coincidência. E nós não fazemos uma distinção. Dentro de outro princípio da administração pública, que é o princípio da universalidade, a gente atua em qualquer ocorrência. Então eu sou policial rodoviário, eu só vou fazer fiscalização de trânsito, eu não vou prender se estiver acontecendo um crime. Então você vai atuar duplamente. E nesse sentido, as rodovias que têm menor incidência criminal, ou seja, as rodovias mais seguras sob o ponto de vista de segurança pública, também serão mais seguras do ponto de vista de segurança viária. Então a gente precisa comunicar os dois, até conversei com o presidente Marco Aurélio, eu falei, eu preciso falar sobre segurança pública também, porque é um ponto sensível para nós, que às vezes não se verifica, e o investimento precisa ser para ambas as áreas. E o terceiro aqui, sobre a expansão das concessões. Eu acabei de dar uma entrevista para uma TV, e aí perguntaram qual que era o futuro. Para mim, o futuro é a expansão dessas concessões, porque é um case de sucesso. Todas as rodovias que nós tivemos são rodovias melhores. É uma concorrência até desleal, né? Porque o Estado ele não tem condições de oferecer a mesma resposta que uma concessionária, que a concessionária ela é toda estruturada. É só falar em relação a isso daqui. Para uma rodovia estadual, para os departamentos de estrada de rodagem e para outros, nós não conseguimos organizar um evento dessa dimensão, nesse sentido. Então, eu creio que a expansão do programa de rodovias, ele é muito importante também para nós do policiamento rodoviário, e entendo mais isso, tanto melhor, e nós podemos colaborar. O senhor falou dos programas também? Não, só alavancas, né? Só alavancas, tá ok. A segunda pergunta, comandante, que novas iniciativas estão previstas para os próximos anos? Como as concessionárias de rodovia podem contribuir com iniciativas voltadas à segurança viária e pública? Bom, vamos lá. Nós temos, terminando de responder também a primeira pergunta, o senhor falou dos programas que nós temos em São Paulo. Eu, logo que assumi o comando de policiamento rodoviário, embora eu tenha 12 anos de polícia rodoviária, eu estou há 5 anos, pouco mais de 5 anos, no comando estadual da polícia rodoviária. Eu trabalho desde capitão. Uma das primeiras medidas que eu tomei foi chamar todos os gerentes operacionais das concessionárias para conversar com os coordenadores operacionais, ou seja, os que estão na mesma linha em relação ao policiamento rodoviário. E aí se gera uma integração muito grande. Porque, ao mesmo tempo em que é interessante que nós estejamos nesses eventos para poder dar ideias para as concessionárias de rodovias, é interessante que as próprias concessionárias consigam também passar boas ideias para nós. Eu tomei o café da manhã com 2 amigos aqui de uma das concessionárias, e numa troca de ideias eu consegui proporcionar um benefício para eles do policiamento rodoviário e eles devolverem para mim com investimento em tecnologia. Ou seja, é um jogo de ganha-ganha, né? Em que os dois acabam ganhando. O policiamento rodoviário de São Paulo também tem um observatório de segurança rodoviária. E nós temos os 6 pilares ali também, que são aquelas principais infrações. E nessa questão do observatório, a gente aplica ao cinto de segurança. Então, policiais rodoviários ficam principalmente nas praças de pedágio, onde há redução da velocidade e facilita a fiscalização para cinto de segurança e o uso do telefone celular, ao mesmo tempo que faz segurança para a praça de pedágio. Às vezes acontece alguns roubos e prevenção também de sinistros lá, tem muito choque e colisão em praça de pedágio. O controle de ultrapassagens em locais proibidos, principalmente em rodovias de pista simples com mão dupla, em que o choque tem as velocidades somadas e mais de 80% provocam fatalidades. Controle de velocidade por radar, fiscalização de alcoolemia. Nós temos lá em São Paulo a obrigação de submeter todos os condutores de veículos abordados
ao etilômetro. E nós temos 2 tipos de etilômetros, um seletivo passivo, onde não tem um contato físico, e esse seletivo ele serve para triar, ele não tem validade para autuação de trânsito, e em percebendo se nesse daí não apontar ali, né, a pontinha vermelha, os senhores já devem conhecer, aí depois a gente submete ao outro, que é o etilômetro efetivo ali, que é o que vai aferido pelo Inmetro e que vai poder fazer a autuação. Nós também fazemos fiscalização com motocicletas, que a gente tem um público que é bastante alvo em relação às mortes em rodovias. Tem a Operação Hércules. Com relação aos caminhões, operações de fiscalização de peso. Durante as madrugadas, operação Acorda Motorista, fiscalização de tacógrafos e outros mais, inclusive com motoristas de ônibus também, não só veículos em mau estado de conservação, operação saneamento, e essa visa aqueles que estão em muito mau estado de conservação. Nós temos alguns proprietários de veículos que compram um veículo, não licenciam, ele está com uma série de autuações, ele compra já com baixo valor, geralmente pessoas com menor poder aquisitivo, e ele vai rodando com o carro até ele cruzar com um bloqueio policial. E aí quando cruza com esse bloqueio, o veículo acaba sendo apreendido. E também a questão do atropelamento, que é bastante sensível para nós. Nós temos um programa implantado chamado Amigos do Trecho, em que há uma colaboração muito grande das concessionárias. Essa filosofia nossa de trabalho, ela visa abordar todas as pessoas que andam às margens das rodovias. E aí nós temos diversos tipos de pessoas. Então tem pessoas que usam ali como meio de transporte, a gente orienta a andar, por exemplo, para o lado de fora da rodovia, não no acostamento. Ela não tem noção do quão hostil é o ambiente. Nós temos vários colegas que infelizmente faleceram em rodovia e proporcionalmente morrem mais policiais rodoviários do que qualquer outra especialidade dentro da rodovia. O nosso efetivo ele é bem menor, mas morre muito. E por que nós falamos isso? Eu falo isso até para os meus policiais. Um policial normal, ele vai ser morto por um criminoso, alguém que vai querer matar ele. O policial rodoviário, ele é morto por qualquer pessoa que às vezes não matou um inseto na vida, está com telefone celular e deriva para o acostamento e atropela um policial. Então o nosso cuidado, numa abordagem, eu venho do policiamento convencional, trabalhei em unidades de choque, em tropas de elite, lá a gente tinha uma preocupação de alguém atirar na gente. Na rodovia a preocupação principal é com o tráfego, com o fluxo de veículo, para ver se alguém não vai nos atropelar. E a gente explica isso para as pessoas de que o importante é rodar para o lado de fora da defensa metálica. Também nessas abordagens nós encontramos muitas pessoas desaparecidas. Ficam andando a esmo lá na rodovia. E o terceiro, nós encontramos também muitos foragidos da justiça, procurados, recapturados. Aliás, a gente tem um índice de recapturas de presos muito grande por conta dos benefícios processuais que nós temos. Então, esses são os que nós temos em relação à questão dos programas em São Paulo. Respondendo especificamente sobre as novas iniciativas para os próximos anos, que o nosso líder aqui colocou, o nosso principal projeto hoje no estado de São Paulo é a implantação do Muralha Paulista. Muralha Paulista é um projeto do governo do estado e em especial da Secretaria de Segurança Pública, do nosso secretário Guilherme Derrite, que visa a implantação de mais 650 câmeras, isso por intermédio até das concessionárias. A concessionária implanta a câmera e ela é integrada num sistema muito grande em que a Polícia Militar consegue fiscalizar o veículo aonde ele estiver passando. Isso daí ajuda bastante. Então, essa muralha, ela visa... Entrou um veículo ilegal no estado de São Paulo, a gente consegue ter acesso, a viatura mais próxima acaba fazendo a abordagem. Algumas outras iniciativas talvez não estejam muito ligadas... Desculpe. Não estejam muito ligadas especificamente à concessionária, mas é importante a gente passar. O policiamento rodoviário de São Paulo vai trocar o uniforme. A gente tem um uniforme muito elegante, acho que o pessoal já deve ter visto, da época do Vigilante Rodoviário, um seriado dos anos 70, que é uma camisa como essa que eu tenho,
um culote de motociclista e uma bota com cano bem alto. Isso daí dos anos, da época que foi criado o policiamento rodoviário em São Paulo, de 1948. E temos um cap também. Essa farda, embora ela seja muito elegante, operacionalmente ela não é viável, ela não é muito eficaz. Se você tiver que correr atrás de um criminoso ou ter que contê-lo, então o nosso fardamento no futuro ele vai ficar muito parecido com o da Polícia Rodoviária Federal, logicamente com as cores diferentes, né? A nossa identidade visual é a cor cinza e o amarelo, que é a cor do trânsito, né? E aí nós vamos ter um fardamento amarelo e cinza. Num breve tempo, nós temos um cronograma de 2 anos para ser feita a aplicação. Isso daí também vale para o conforto do policial militar. Aquela outra farda que nós temos, para quem usa aquela bota, eu lembro a primeira vez que eu fui fazer uma operação, eu fiquei uns 5 minutos parado e olhando a rodovia. E estava um calor de 38 graus. E aí eu lembro que eu fui... o comandante ele não aborda ali os veículos, fica só observando. E aí quando eu fui andar, o meu pé, a minha bota, grudou no asfalto, de tanto calor que estava. Vocês terem ideia do quanto é desconfortável. O investimento em tecnologia embarcado e o investimento em tecnologia pelas próprias concessionárias, então agiliza as consultas a bancos de dados criminais, a autuação pelos policiais rodoviários. Hoje todos os nossos policiais fazem autuações com um talonário eletrônico, não existe mais talonário de papel em São Paulo. E investimento também em câmeras corporais, as bodycams, né, que nós temos para os policiais. Intensificação das abordagens aqui nos eventos. Eu passei por pelo menos 3 estandes que falam sobre o pagamento automático proporcional, que é popularmente conhecido por free flow. Esse free flow, nós do policiamento rodoviário em São Paulo já estamos nos preparando, porque nós não vamos ter mais a praça de pedágio para conseguir abordar o policial. Essa fiscalização ela vai ter que ser um pouco mais dinâmica. E aí, na conversa que nós tivemos hoje de manhã com o Júnior, com o Michel, que a concessionária Renovias tem feito, um sistema que automaticamente consegue perceber a infração de trânsito, consegue perceber quando tem alguém com um celular, quando tem alguém sem o cinto de segurança, quando tem um caminhão na faixa da esquerda e outras mais. O uso da inteligência integrada ao patrulhamento tático. Então nós temos o TOR, que é uma unidade de elite do policiamento rodoviário que atua criminalmente e ela corresponde pela maioria da droga que é apreendida em São Paulo. Os senhores terem uma ideia, no ano passado a Polícia Militar do Estado de São Paulo apreendeu 180 toneladas de drogas nas rodovias, no estado de São Paulo todo. 130 toneladas foram apreendidas pelo policiamento rodoviário, que é um segmento muito pequeno, 3.300. Polícia Militar tem 80 mil. E nós também estamos unificando e digitalizando as redes de rádio. Quanto menor as redes de comunicação de rádio, menor a quantidade de redes de rádio, maior a consciência situacional que os policiais vão ter. E como as concessionárias podem contribuir para isso, terminando aqui a minha participação nos questionamentos. Primeiro, investimento em tecnologia. Câmeras inteligentes dão mais resultados. Então, investir em câmeras inteligentes, eu tive esse problema no início das concessões, em 98, a tecnologia era muito rudimentar. Então, ela só pegava vultos de veículos. Hoje, uma câmera que pega só o vulto, ela não serve para o policiamento. A câmera correta para nós é aquela que consegue identificar os caracteres nas placas, que consegue identificar o modelo do veículo, quiçá no futuro que consiga verificar a fisionomia da pessoa para a gente fazer uma identificação facial e juntar com os nossos bancos de dados. Também os investimentos em áreas de segurança rodoviárias. Então a gente está, por exemplo, com o Rodoanel em São Paulo, que é a nossa rodovia mais complexa. Ele deve estar encerrando agora o trecho norte a ser inaugurado nos próximos anos. Nós já passamos, isso por uma iniciativa do governo Tarcísio, nós já estamos passando quais as melhorias que nós queremos nesse trecho rodoviário, no trecho norte. Uma das melhorias, para vocês entenderem, por exemplo, é uma barreira acústica que nós colocamos. E ela tem uma dupla finalidade. Ela evita que o barulho do tráfego vá para aquela comunidade que está próxima, e ela é uma barreira física
para que criminosos infiltrados nessa comunidade entrem na rodovia para praticar crimes, por exemplo, sabotando os veículos com uma pedra na pista. Ele põe a pedra, o veículo para, né, o usuário para ali para poder consertar aquele pneu e acaba sendo roubado. E por último, é um pedido também que eu faço, uma dificuldade que nós tivemos, o compartilhamento de dados de passagens em pedágios ou em outros locais. É lógico que nós vamos ter um sistema próprio, mas é interessante que isso daí seja compartilhado. Há algum tempo atrás, quando eu era comandante de batalhão, a gente pediu para as concessionárias e há uma preocupação muito grande com a Lei Geral de Proteção de Dados. Olha, se eu fornecer esse dado, isso daí vai expor a pessoa. Só que existem dois aspectos que são interessantes a serem considerados. O artigo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados diz que se os dados estão sendo fornecidos para a segurança pública, eles não são atingidos por isso, salvo o melhor juízo, doutor Adroaldo. E o segundo aspecto que é interessante, as rodovias elas não têm uma presunção de privacidade. Quem anda pela rodovia não tem privacidade, ele vai estar sendo monitorado o tempo todo. Então esses dados eles são públicos e eles podem ser fornecidos pela polícia e quanto mais rápido eles forem fornecidos, melhor, porque nós temos sistemas inteligentes para poder perceber, por exemplo, quando um veículo tráfico de drogas está transportando droga e ele não transporta sozinho. Ele vai ter um batedor lá na frente, vai ter o veículo de carga e vai ter um segurança lá atrás. Se a gente percebe esse veículo vindo de Ponta Porã, de Corumbá ou da divisa do Paraguai, a gente consegue agir mais de uma maneira mais inteligente, não simplesmente abordando num critério subjetivo de fundada suspeita. Era isso. Desculpa me alongar. Obrigado. Perfeitamente, comandante. Muito obrigado pela exposição. Eu queria continuar aqui com o comandante Stênio Pires, para a gente, as mesmas perguntas. Na visão da Polícia Rodoviária Federal, quais as principais alavancas para a melhoria da segurança viária no país? Quais os principais programas existentes nessa linha no âmbito federal, por favor? Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui no nome do Dr. Marcelo Afonseca, a todas as pessoas que estão aqui no palco. E ao público eu quero cumprimentar aqui em especial a inspetora Maria Alice, a nossa eterna diretora lá, da PRF. Bom, primeira observação aqui é o seguinte. Vocês viram minha apresentação, né? Então, o trânsito é interessante, pessoal, que não tem mistério. Então, é tudo semelhante o que o secretário falou aqui. A gente experimentou na pista. Eu tenho 28 anos de polícia. A grande situação que eu vivi aqui, diferente do senhor coronel, eu nunca trabalhei em rodovia concessionada, com concessão, sempre em rodovia sem concessões. As dificuldades são muito maiores. Trabalhar em rodovia sem concessão. Boa parte das rodovias federais em que nós, policiais rodoviários federais, trabalhamos são rodovias sem concessões. Então, é muito diferente quando a gente eventualmente vai atuar numa rodovia com concessão e atua numa rodovia sem concessão. O comportamento é completamente, todo suporte é bem diferente que a gente tem numa rodovia sem concessão. Eu vou comentar que eu atendi um acidente por causa de uma defensa que não existia na rodovia, ocasionou a morte de 42 pessoas, né? Então, em um único acidente. Então, em uma ação, o ônibus, foi um caso do ônibus, andava em baixíssima velocidade e ele saiu da pista e entrou num açude. Se uma simples defensa existisse naquele local, 42 pessoas não teriam morrido. Falando aqui sobre algumas pautas do secretário, a questão do comportamento humano, eu faço até uma pergunta retórica para todos que estão aqui nos ouvindo nesse momento. Não precisa responder, tá, pessoal? Mas não se entregue, por favor. Mas quem aqui, na última semana, não cometeu uma infração de trânsito consciente? Seja não usar o cinto, uma velocidade maior,
está ali no eixão andando, que é 80, chegou a 120 entre os radares, 110, ultrapassou os 80. Então, é fato o que o secretário falou. Infelizmente, o ser humano tem a tendência, parece que no Brasil tem aquela cultura, a norma é para ser desobedecida e não ser respeitada. E a gente convive com isso nas rodovias federais diuturnamente. Não é isso, coronel? Infelizmente. Eu não vou ser redundante, muitos dos trabalhos e projetos que a Polícia Militar tem trabalhado, que a Senatran tem trabalhado, a gente só repete também. Eu acho que o grande segredo do nosso país, pessoal, não é ter leis, ter projetos, é fazer acontecer. De fato, a gente conseguir fazer acontecer isso no trânsito. Eu trabalho há 28 anos, e já são dezenas de seminários que eu faço parte, dezenas de trabalhos, de comissões, e a gente fala, e o número de mortes ela ainda continua muito alto. Se nós falarmos das mortes no Brasil, compararmos, isso é comum, já há 30 anos a gente faz essa comparação, ou mais, a gente tem propagandas que a gente apresenta em palestras de 50 anos atrás, e a gente fala que no Brasil morre mais gente no trânsito do que em guerras. Como a guerra hoje que a gente tem, a guerra lá em Israel, guerra da Ucrânia, em que o número de mortes lá, e as pessoas querem matar umas às outras, é menos do que o número de mortes no trânsito brasileiro, que as pessoas matam sem querer. Então, as principais alavancas sendo... também sou instrutor da Polícia Rodoviária Federal, mas não sou formado em Direito, sou contador, então gosto mais de números. Tá certo? As principais alavancas, que eu acho que a gente tem que trabalhar, e um dos aspectos que foi comentado aqui pelo secretário, primeiro é conhecer o problema. No Brasil, a gente tem, a Senatran tem uma dificuldade gigantesca de coletar e de ter os números estatísticos do Brasil. Então, a gente só começa a construir uma política pública quando você conhece o problema. Se você não tem estatística, não tem dados, não tem informações, como é que você vai construir uma política pública para reverter números que você não conhece? Então, eu acho que uma das principais alavancas que a gente tem que ter, tem que trabalhar é isso. Devido à pluralidade do trânsito, como o secretário falou, federal, estadual, municipal, há uma dificuldade muito grande em consolidar esses dados. E esses dados afetam a Polícia Rodoviária Federal. Como o próprio secretário já falou, é um fato, grande parte das vítimas fatais ocorre dentro dos municípios, mesmo nas rodovias federais, e muitas vezes ela é em consequência de que o cidadão não tem dentro do município uma fiscalização acontecendo. E o cidadão que está dentro do município, muitas vezes ele não sabe, aquele é uma rodovia estadual, federal, municipal. Do jeito que ele anda dentro do município onde não existe a fiscalização, ele entra na rodovia e ele vai dividir um espaço com um caminhão, um bitrem, e acaba se envolvendo em acidentes muitas vezes fatais, sendo a maioria delas, quando a gente fala de norte e nordeste, são motociclistas. Então, infelizmente, eu já atendi um acidente gravíssimo de 8 vítimas em um único acidente. Só que eram 2 motos. Então, tinham 5 pessoas numa moto e 3 na outra. 5 pessoas numa moto e 3 na outra. Lá no Nordeste, é lamentável dizer isso, mas moto lá, às vezes, é transporte coletivo. Então, tem muita gente em cima da moto. Então, já atendi, graças a Deus, nesse acidente não teve mortes. Mas, só para representar o quanto é complexo essa questão do transporte no Nordeste, Norte e Nordeste. E esse problema da moto está sendo multiplicado para o resto do Brasil. Hoje a gente já tem 10 estados em que o número de motos supera o número de automóveis. E no Nordeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é muito comum a gente ter muito mais motos habilitadas do que motoqueiros. Muito mais motos registradas do que motoqueiros, pessoas habilitadas na categoria A. Vou dar o exemplo lá no Ceará e no Piauí, onde eu fui superintendente nesses 2 estados.
No Piauí, a gente tinha lá 600 mil motos registradas e 250 mil pessoas habilitadas na categoria A. Então, é um problema muito sério. Uma outra processo de alavancagem que a gente poderia trabalhar na questão da segurança viária é que a gente teve regressão nos últimos anos em algumas normas, né, legislativas. Eu vou ser mais pontual. Entre elas, hoje é muito mais complicado, nos trechos rurais, realizar fiscalização de radar. Foram implementadas várias normas que praticamente dificultam a utilização desses equipamentos. Então, seria interessante reverter essas questões, né? Houve um aumento substancial, por exemplo, na pontuação da CNH. As pessoas agora podem cometer muito mais infrações para ter sua CNH suspensa. E as conversões automáticas das multas leves. Então, muitas vezes o cidadão, se eu cometer essa infração agora, nem multa recebe. Então, psicologicamente, como o secretário falou, muito bom nesse aspecto psicológico, isso é permissivo. É como se fosse permissivo fazer cometer essa infração. Outro aspecto que a gente tem que trabalhar aqui no Brasil, que já existe em vários países do mundo, é a velocidade média. A velocidade média, ela é extremamente importante para a gente conseguir fazer com que o cidadão ele controle a sua velocidade. Fizemos um estudo em vários locais, Brasília fez aqui no Eixão, vários estados, São Paulo realizou esse estudo também, e onde nós realizamos estudos, mais de 85% das pessoas que estão conduzindo em rodovias, que passam num radar sem ser autuado, 2, 3 quilômetros depois já está acima da velocidade da via, né? Esse efeito ioiô, lá em Fortaleza, onde a gente realizou esse estudo, estava ocasionando muitos atropelamentos. O cidadão olhava, principalmente no período de 18 horas, que tem aquela situação da iluminação natural e artificial, naquele momento mais crítico. Muitas vezes o cidadão achava que o veículo estava a uma velocidade e a uma distância determinada. Ele ia atravessar, só que o cidadão já vinha aumentando consideravelmente a velocidade e acabava ocorrendo o atropelamento de pedestre. A gente até lá no Ceará desenvolveu uma operação chamada Sonic, em que a gente colocou radares estáticos entre radares fixos. E a gente conseguiu uma redução de 100% no número de mortes no determinado trecho que fizemos o estudo. Durante 8 meses não ocorreu mais nenhum atropelamento durante um período que nós fizemos o estudo. Com relação aos programas, tentando ser aqui o mais objetivo possível, um exemplo de programa que está em resolução, na resolução 897, é o programa Rodovida. Foi desenvolvido lá pela inspetora Maria Alice, na época da direção-geral, quando estava como diretora-geral, e foi uma articulação entre 5 ministérios. Nesse período em que a gente focou 7 eixos, muito semelhante ao que hoje a Secretaria trabalha, né, Nacional de Segurança, a gente desenvolveu esse trabalho articulado pela Casa Civil, e esse programa ele começava em agosto e ia até Carnaval. Nós conseguimos, com esse programa e articulação entre 5 ministérios, com 7 eixos, envolvendo todos os eixos de estrutura, veículo, legislação e vários fatores, fez com que as mortes nas rodovias federais elas caíssem de aproximadamente 8.700 anos ao patamar mínimo que foi em 2018, 5.200 mortes. Mesmo levando em consideração o crescimento econômico, aumento da frota, aumento da malha e não crescimento do tamanho do efetivo da PRF, que foi o mesmo durante quase 30 anos. Então, mesmo com todos esses fatores, esse programa Rodovida, que é a essência, a articulação entre diversas instituições, trouxe esse resultado bastante positivo. Dentro da Polícia Rodoviária Federal, muito semelhante já ao que a Polícia Militar está fazendo. Como eu falo, vou repetir, não é novidade, não há segredo para realizar o trabalho de segurança viária. O diferencial, só vou falar do diferencial da PRF, que nós estamos desenvolvendo, é a tecnologia de inteligência artificial.
que nós estamos utilizando através de sistema preditivo. E cada policial rodoviário federal hoje no Brasil, ele tem um cartão-programa a ser cumprido. Ou seja, quando ele sai para a sua atividade, ele recebe um cartão-programa do que ele deve executar durante todo o seu serviço. E a inteligência artificial que nós estamos desenvolvendo, ele vai sugerir esse cartão-programa, com base em análises de tamanho de efetivo, condições climáticas, acidentalidade, dados de criminalidade, e ele vai já entregar uma sugestão. Hoje o gestor ele tem que fazer uma série de análises de dados, né, que a PRF já tem os boletins, os autos, desde 2007 eletrônico. Nós temos os nossos painéis online, a gente acompanha o que está acontecendo hoje no Brasil. Mas são tantas informações que o gestor, às vezes, ele tem dificuldade de analisar esse volume, essa massa de dados. Então, a gente está implementando a inteligência artificial para que ele já construa essa sugestão de cartão-programa. E a própria inteligência artificial também para auxiliar o policial na fiscalização. Como o coronel falou, a polícia rodoviária, ela trabalha com diversos assuntos, não só segurança viária. Tem questão de criminalidade, crime ambiental, auxílio ao usuário, tem vários outros fatores. Ocupação do solo, das margens. Então, são diversas legislações que o policial tem que atuar. E o policial ele vai ter à sua disposição, dentro da PRF, a inteligência artificial, que ele vai inserir no sistema quais os parâmetros que ele precisa, e o sistema já vai construir para ele um auto de infração, um boletim de acidente, vai responder ao policial, mostrar a legislação específica. Então, uma série de fatores. Como hoje a gente faz no ChatGPT, o policial vai ter essas informações à sua disposição. Estamos iniciando o processo, acreditamos que também é um programa aí para 1 ano e meio, 2 anos, para estar rodando perfeitamente. Tá ok? Então, são essas as considerações. Só mais uma pergunta, coronel. Que novas iniciativas estão previstas para o próximo ano? Seriam essas? Né, seriam essas. Uma outra, desculpa só complementar, uma outra iniciativa muito bem falada aqui na questão na área de educação para o trânsito, e foi comentada aí pelo coronel, Visão Zero lá da Suíça e tudo mais. A Polícia Rodoviária Federal ela tem um projeto chamado Educar, né, também desenvolvido ali na época da gestão da inspetora Maria Liz, que o trabalho continua, em que esse projeto, e qualquer instituição pode procurar a PRF. Esse trabalho, a gente procura as escolas elas se integram a esse projeto. A gente tem uma parceria com a Escola Técnica com a Escola Federal de Minas Gerais. Eles prepararam um material para nós, uma capacitação EAD, em que os professores das escolas são capacitados, recebem um certificado e eles são treinados para trabalhar de forma transversal a segurança viária em todas as disciplinas. Então, é um trabalho que ele é contínuo, né, permanente nas escolas, e que a gente fica dando essa assistência sem a necessidade de estar presente na escola, porque não tem como a gente manter, mas é mais uma filosofia de trabalho com um suporte que a Polícia Rodoviária Federal dá para que as escolas possam trabalhar permanente de forma transversal o trânsito nas escolas. E na visão do senhor, como as concessionárias de rodovia podem contribuir com essas iniciativas? Principalmente com a questão do investimento em tecnologia, né? A questão das câmeras inteligentes, em que elas possam identificar, como o coronel já falou, a questão das infrações, o uso do celular, comportamento inadequado, o próprio excesso de velocidade. Não vamos cobrir 100%, como o próprio secretário falou, mas a gente a gente tem um crescimento exponencial do potencial de fiscalização com esse processo. E também a questão da fiscalização do peso dinâmico, que isso também. Nós temos nas rodovias federais em torno de 48% das mortes ocorrem em acidentes envolvendo veículos de carga. E em muitas das vezes o veículo de carga ele não é o causador, mas por estar em alguma situação de irregularidade potencializa o acidente. Perfeito, muito obrigado, doutor. Muito obrigado, comandante. Agora, finalizando aqui, queria solicitar a minha colega Nájila para comentar uma visão
dela sobre o assunto. A pergunta é: quais os principais desafios e soluções para a redução de sinistros e fatalidades prevista pelo seu grupo? E eu já coloco a segunda pergunta também: como inovações tecnológicas podem contribuir para esse tema? O que os novos contratos prevêem em relação a isso? Bom dia. Primeiramente queria agradecer o convite da BCR, parabenizar também pelo evento. Acho que falar sobre um dos temas mais importantes aqui do nosso setor, que é a segurança viária, né? Eu queria dividir em 3 pilares, né? Para a gente falar um pouco de desafios e soluções. Entendendo que esses 3 pilares, né, seriam, e acho que alguns dos amigos aqui já contribuíram, que é a engenharia e tecnologia, a área regulatória, né, e a parte de educação de trânsito, de fato. Então, como desafio aqui, né, em engenharia e tecnologia, de fato o Brasil tem uma malha muito extensa e ainda com qualidade, desafios de capacidade, né, que acabam ocasionando grande parte dos acidentes. Então, aqui o grupo tem investido muito com métodos investigativos, tá? Que eu acho que pega um pouco dos ganchos também que o pessoal trouxe. Então, a gente está trazendo a lógica de investigação, tanto pré-crash quanto pós, né? Então, pré-acidente quanto pós. Então, no pré-acidente que a gente fala, são metodologias, né, que envolvem inclusive o IRAP, mas a gente tem utilizado algumas metodologias próprias também, internas, de avaliação dos conflitos. Então, já pensando, né, o que ali tem potencial de ocorrência de um acidente. Então, a gente age de forma preventiva, né? E aí o IRAP, mas a gente tem uma metodologia também que pega não só o preço da vida, mas o impacto, né, daquele acidente versus a frequência. Então, a gente consegue destinar soluções ali já para a redução disso. E com outro viés aí, acho que de correção, né, e aí muito questão estatísticas e de dados, que a gente vem trabalhando mapas de calor, então soluções focadas, né, qual o problema, qual que é a geração desses sinistros e óbitos. Então a gente já atua muito focalizado para a resolução daquele problema, né. Mas acho que um ponto também que o grupo tem investido muito é na questão do conceito de rodovia ergonômica. O que é isso, né? Transformar a rodovia facilitar a tomada de decisão do usuário na rodovia. Então a gente tem desenvolvido um dos projetos, a questão de uma iluminação. Então, assim, como que a gente consegue utilizar a iluminação como comunicação com o usuário? Então a gente consegue mudar a coloração, mudar a intensidade. Então, se a gente está chegando num trecho ali de criticidade, de acidente, de neblina, como que a gente consegue gerar insights, né, no motorista já para que ele se prepare para esse ambiente? Então, esse é um dos projetos que a gente tem desenvolvido, um projeto de baixo custo, né, mas que tem um impacto ali significativo. O segundo pilar que eu queria comentar é um pouco de regulação, e aí acho que primeiro parabenizar, né, de uma forma geral o setor. Acho que os contratos ao longo dos anos se desenvolveram muito em relação a esse tema. Então hoje você tem obrigações contratuais, né, que garantem já a questão de segurança. Então muito na linha do próprio IRAP, a questão das áreas de escape, as questões dos monitoramentos, né, as obrigações de câmeras. Então isso traz como um incentivo também, né, e uma obrigação contratual de fato, que as concessionárias cada vez mais, né, estão se envolvendo nisso. E aí, inclusive das inovações, né, o próprio Free Flow, a Balance Win, que são questões que estão sendo desenvolvidas e que garantem também, né, uma melhoria de segurança rodoviária. Aqui eu já queria aproveitar e fazer uma provocação no tema, né, de regulação. Acho que, e aí tanto para as concessionárias como os entes regulatórios aqui também, a questão da utilização das verbas de seguranças no contrato, né? Eu acho que a gente, como concessionária, tem uma missão também de ir junto com os reguladores, estimular mercado, academia, né? Como que a gente consegue pensar em soluções de baixo custo e alto impacto
para usar verbas que já são de obrigação contratual, né, que estão lá previstas. Então, acho que aí fica uma provocação de fomento do mercado também para a gente conseguir, nos próximos anos, desenvolver isso cada vez mais. E o terceiro pilar, eu acho que é o mais desafiador, como meus colegas já citaram, é a questão de comportamento humano, né, de fato. Então, acho que isso tem um trabalho conjunto dos entes fiscalizadores, o policiamento, de fato, e as concessionárias numa linha, né, de treinamentos, né, e uma educação. Aí a gente pode citar até o Maio Amarelo, né, que foi uma campanha importante de todas as concessionárias, com ações em colégios, dentro da comunidade. Lógico que isso não é um pilar que tem que andar sozinho, né, mas faz parte também faz parte desse relacionamento de levar para a comunidade o que é importante. A gente também está promovendo, né, uma campanha que aí, exemplificando, né, de baixo custo, é a questão de alocação de lasers nas bicicletas. Então, um laser que determina um espaçamento para aquele ciclista rodar na rodovia. Então, assim, a interface dele, né, com o motorista é uma solução com baixo custo, e a gente está vendo aí que tem um impacto significativo também nas reduções, nas colisões, né, de ciclista com automóveis, que tem o número de ciclistas tem aumentado cada vez mais nas rodovias brasileiras, né? Então, de uma forma geral, esses três pilares, eu acho que, assim, fechando um pouco aqui da minha fala, a gente tem muitos desafios ainda com relação a esse tema, de fato, mas tem muitas soluções boas surgindo, né? Tanto do mercado, da regulação. Então, tem muita coisa e acho que precisamos fomentar cada vez mais isso também. Mas com uma visão, acho que bem transversal nesses três pilares, né? A tecnologia e soluções tecnológicas, né? A questão de comportamento humano, de fato, e a questão regulatória e os reguladores que estão cada vez mais, políticas públicas eficientes, né? Para garantir isso. Acho que é um pouco disso, Marcelo. Muito obrigado, Nacha. Muito obrigado mesmo. Muito bom. Bom, pessoal, nós estamos finalizando aqui esse bate-papo sobre o tema. Queria agradecer a todos os presentes aqui. Foi magnífico, acho que foi muito esclarecedor, muitas informações interessantes aqui. E acho que isso pode contribuir sem dúvida aí para a BCR, para refletir nas frentes. Eu aqui aproveito em nome da BCR, em nome do presidente Marco Aurélio, deixar sempre as portas abertas para a gente estar sempre em contato e desenvolver o tema com desenvoltura. Então agradeço a todos os presentes, agradeço a paciência de vocês aqui. E eu peço também que aproveite aí o evento, que eu agradeço não só os participantes, os presentes, mas também as empresas que promoveram, ajudaram a promover junto com a BCR esse grande congresso. São empresas que ajudaram esse patrocínio, estão aí expondo seus produtos, suas soluções. Visitem e aproveitem esse momento aí que é muito importante. Muito obrigado, gente. Até logo. Muito bem.